Olá, amigos assinantes, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Fernando Saldanha. Ele é diretor comercial da Creator do Brasil, uma empresa que tem sua origem lá na China e está se instalando aqui no nosso país. E hoje ele vai contar um pouquinho da história dele e também falar um pouquinho da Creator. Tudo bem, Fernando? Boa noite a todos, boa noite, Roberto, boa noite, telespectadores. Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer ter ele com a gente, viu? Prazer é todo meu. Fernando, você teve uma infância bastante interessante. Queria que você contasse um pouco dela e também como é que foi na descoberta dos seus caminhos, que sempre é uma grande definição para todo jovem, para que caminho, né, eu vou trilhar a minha vida. Conta um pouquinho dessa fase. Na verdade foi bem interessante mesmo, eu tive uma infância, graças a Deus, muito boa. Meus pais tinham condição financeira, então eu fiz bons colégios, fiz uma boa faculdade. Na verdade, eu sempre quis fazer boas faculdades. Mas realmente a grande dúvida paira na cabeça de todo jovem, né? O que eu vou fazer, né? Então, seu pai puxa para um lado, sua mãe puxa para o outro. Eu quis ser engenheiro naval, depois quis ser engenheiro industrial, depois quis mexer com informática. E quando chegou naquele ponto de ter que definir, eu falei, bom, para onde eu vou? E aí surgiu a administração de empresas, que é uma coisa muito mais ampla. Sim. E hoje, todo mundo que me pergunta, eu falo, se você não sabe o que você quer fazer, faz administração, porque é amplo e lá na frente você tem chance de escolher. Amanhã você pode ser um advogado, você pode ser um engenheiro, mas tendo administração como base é fundamental. Sabe o que é interessante que você está falando? Nos escritórios, grandes escritórios de advocacia, existe uma carência muito grande de administradores que têm formação jurídica. Então, é realmente uma dica bastante importante, porque no escritório, como empresa, ele não é só a questão do direito, ele tem a gestão como um todo, e um administrador cai como uma luva, no caso, né? Eu diria em qualquer área, né? Eu depois virei vendedor e eu falo com o maior gosto, eu sou vendedor. Muita gente tem vergonha de dizer, eu sou vendedor. Eu sou vendedor há 20 anos, amo o que eu faço e a administração me deu muita base, né? Eu hoje tenho que tocar uma empresa, já abri uma outra empresa em 2004 também, já fui empreendedor, então me deu muita base para isso. Não gosto de administrar, meu negócio é vender, mas ajudou. Bacana. Mas o teu pai, falando do teu pai, você comentou que ele tinha as pretensões dele e queria que você fosse militar, né? Exatamente. E como é que você lidou com isso? Olha, não foi fácil, porque depois que ele te dá uma vida boa, colégio, eu sempre tive tudo materialmente falando, e ele trabalhou na Marinha Mercante, no Rio de Janeiro, durante muitos anos. E ele tinha, eu acho que era uma visão, e ele estava certo em certos pontos, de que sendo um militar, um milico, né, como a gente fala, você vai ter uma carreira estável para o resto da vida. E eu realmente fiz o curso Marechal Duarte, lá na Engabaú, aquela coisa louca, pegar ônibus, estudei bastante. Mas quando eu comecei a conhecer, porque eu fui visitar o Colégio Naval, fui visitar a IPCAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e não gostei do que eu vi, né? Aquela vida muito regrada, muito disciplinada, não tinha nada a ver comigo. Mas eu estava no meio do caminho, então eu tive que fazer. Passei na aeronáutica, não passei no Colégio Naval, tem até uma história interessante, porque veio um resultado onde o meu homônimo perfeito tinha passado. E você, seu nome não é tão comum assim, né? Na verdade, no Rio de Janeiro né? Saldanha da Gama é muito comum, então meu nome completo é Saldanha da Gama de Andrade. E tinha lá uma pessoa, Fernando Saldanha da Gama. Sim. E meu pai ficou maluco. Você passou no Colégio Naval? Eu falei, pai, não passei. E aí eu tive que ligar para o Colégio Naval para realmente comprovar que a pessoa que tinha passado era de Niterói, não tinha nada a ver comigo. Então, aí ele ficou decepcionado. E eu passei na aeronáutica. Eu sempre fui muito bom em matemática e português, que são as matérias que pesam mais. Mas depois que eu fiz aquilo, eu senti meu dever cumprido. Eu falei, pai, passei e não vou fazer. Eu nem fui fazer exame médico, nada. Porque realmente eu comecei a entender que eu não queria essa carreira com muita disciplina, muito certinha. Bacana. A gente tem a tese que todas as pessoas podem ter características empreendedoras. Pode não ser um empresário, mas um executivo empreendedor é fundamental para qualquer corporação. Vamos contar desde o começo. Como é que começou a sua trajetória empreendedora? Você tinha esse foco? Na verdade, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente, né? Como eu fui formado pela GV, a GV incute na sua cabeça que você vai entrar numa grande multinacional e que você vai resolver todos os problemas da empresa. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre, por mais que eu tenha feito uma carreira em várias empresas multinacionais, eu acreditava que um dia eu tinha que sair e montar um negócio próprio ou começar alguma coisa no Brasil, né? Então, eu sempre tive essa vontade, porque eu sou um cara muito crítico. Então, eu tive chefes que nunca me deram o subsídio que eu achava que eu precisava. Então, eu falei, um dia eu vou ter que fazer sozinho. Foi quando eu realmente comecei
a empreender e buscar coisas. Falei, eu quero fazer alguma coisa, alguém me dê uma chance para trabalhar sozinho. Bacana. E nessa época você teve uma experiência importante com as lojas Kodak Express, é isso? Esse foi um primeiro grande desafio, porque eu era estagiário na Kodak e eu fui efetivado. Na época me perguntaram, bom, você pode trabalhar na área contábil ou na área de vendas? Eu, sem titubear, falei, quero ser vendedor. Meu pai quase morreu do coração esse dia, porque eu falei, quero ser vendedor, porque vendedor tem carro, vendedor tem namorada bonita, ganha mais dinheiro e principalmente a liberdade, né? Eu não gosto de ter um dia igual ao outro. Eu acho que a área comercial te dá isso, né? Como outras áreas, mas a área comercial. E aí foi muito interessante, porque, obviamente, começando uma empresa com 20 anos, me deram a pior área de São Paulo. Falaram, tem uma área lá na Zona Leste, até brincavam comigo, olha, a primeira coisa que tem que fazer, antes de comprar um guia, compra um revólver, tá? E leva no carro. E aí eu tinha o carro da empresa e comecei a fazer a Zona Leste, onde nós abrimos, acho que 12 ou 15 Kodak Express em um ano. Foi um negócio muito interessante. Na época que era aquelas fotos mesmo de filme, de rolo, tudo. Revelação em uma hora, né? Sim. Então era uma coisa inovadora. Foi um boom, na verdade. Nós pegamos um mercado onde a grande maioria eram franquias, uma franquia muito fácil de entrar, qualquer um entrava. Era um erro isso. Mas nós conseguimos colocar em um ano cerca de 15 Kodak Express na Zona Leste inteira. Bacana. E aí você teve que ir para os Estados Unidos. Como é que foi essa experiência lá? Depois de algum tempo, né, saí da Kodak e tudo mais, eu sou uma pessoa regrada a sonhos. Todo começo de ano, eu faço meu plano de ação, ponho o que eu quero atingir. Bacana. E desde pequeno eu sempre sonhei ir para os Estados Unidos. Eu fui fazer inglês sozinho, fui me virar, pagava lá um dinheirinho para ter uma aula particular. E foi uma história muito interessante. Eu estava empregado e surgiu uma oportunidade numa empresa para mandar currículo. E eu estava numa empresa de Guarulhos, inclusive de bom sucesso, e essa empresa eu sabia que estava mal das pernas. E mandei meu currículo. E aí fui mandado embora numa sexta-feira, e aí fiquei desesperado. Falei, bom, preciso procurar emprego. Procurei um amigo meu que eu sabia que tinha mandado currículo para essa empresa. Falei, bom, você foi chamado? Ele falou, fui. O Roberto, inclusive. O Roberto foi lá assim, segunda-feira tem entrevista. Eu falei, não é possível. Meu currículo é melhor que o dele e eu não fui chamado. Liguei para os Estados Unidos, mandei meu currículo e tudo mais. Na época a gente mandava via fax. Aí que eu percebi que você não podia fazer com cinza, cor cinza. Eu mandava o fax cinza e não aparecia nada nos Estados Unidos. E aí mandei o currículo certo, fui chamado, dentro de 300 pessoas eu fui escolhido. Para mim foi uma felicidade. Eu não estava preocupado com dinheiro, com quanto eu ia ganhar. Você queria ter a experiência lá? Eu queria ter experiência. Até para dizer, olha, fui, gostei ou não gostei. Bacana. E é interessante, que ano foi isso? Isso foi em 98. Uma experiência de um brasileiro que você nunca tinha ido para os Estados Unidos? Não, nunca tinha. Trabalhar lá, como foi essa experiência? Olha, no começo foi complicado. Tudo diferente, cultura. Tudo diferente. Por mais que eu falava inglês, eu achava que falava inglês. Isso é uma coisa, um problema sério hoje, né? Eu falo inglês, eu sou bom naquilo, sou bom. Você tem que ter muita autocrítica. Quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, meu Deus do céu, estou indo para lá. Primeiro que eu fui fazer entrevista com o presidente, eu fui bem relaxado, que falei, bom, se não der, não deu. Fui, fiz, voltei, me fizeram a proposta no dia seguinte, eu aceitei. Quando eu cheguei no aeroporto para ir lá morar 10 meses, bate um pânico. Você fala, meu Deus do céu, tinha namorada aqui, família aqui, como é que eu faço, né? Mas chegando lá, me deram suporte, mas aí você começa a perceber que é outra cultura. Eu digo para quem quer ir, tem que ir, até para você aprender a apanhar. Eu apanhei muito, os americanos não lidavam muito bem com isso há 15, 20 anos atrás. Hoje é um pouco diferente, mas na época você é um brasileiro indo para lá tentar aprender um pouco do que eles tinham. Eram 19 jovens, tinha mais uma pessoa do Brasil, e desde o começo eles não davam bola para a gente. Caramba. Nós sofremos muito. Na segunda semana eu realmente chorei, quis voltar, porque eu não conseguia desenvolver, não conseguia fazer os projetos. Nós tínhamos toda semana uma apresentação do software, e eu me dei muito mal na primeira. Aí que meu chefe veio e falou, olha, vou te mostrar o teu processo, você fez isso, você foi muito bem, você não tem que desistir. E aí eu resolvi ficar, e nos últimos 4 meses eu fui escolhido o melhor estrangeiro na empresa. Bacana. São experiências que acabam agregando valores que não tem preço, né, na verdade. Você vivenciar mesmo essas dificuldades, isso fortalece a pessoa mesmo, né? Me fortaleceu muito, porque nesse momento que como eu disse, eu literalmente chorei, falei, gente, eu quero ir embora, minha namorada no Brasil, minha mãe, o que eu estou fazendo aqui? Aí você tem que sentar e realmente pôr a emoção de lado. E quando meu chefe, que é uma pessoa que eu nunca vou esquecer, o Kevin, sentou comigo e falou, Fernando, olha por que eu te escolhi, você é bom nisso, nisso, nisso. Ele me colocou lá em cima, me deu
força. Por isso que hoje, quando eu vejo um jovem que está necessitando, eu sou o primeiro a chegar e dar força. Bacana. Porque esse momento pode mudar muito a vida dele. Isso mudou a minha vida. Porque o fato de ter ido para lá me abriu horizontes. As empresas que eu consegui trazer como startup, eu trouxe porque eu falo muito bem inglês, porque eu sei como o americano trabalha. Tive que dar porrada nos americanos também, porque eles muitas vezes não respeitam a gente. Então, isso me ajudou muito, me amadureceu muito. E, Fernando, você sabe que esse programa é assistido por muitos jovens, sabe? Esse foco empreendedor, essa ideia de superações, isso tem um valor enorme para quem está assistindo a gente. Então, histórias como a sua realmente agregam bastante. Eu arrepio quando eu lembro, porque hoje eu vejo vários jovens, e eu falo para todos eles, gente, vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para onde você quiser, passe um tempo fora. Primeiro que você vai se desgarrar da tua família, sim, e isso é bom para você e para tua família, principalmente. Às vezes as mães não querem deixar, né? Não vai. E outra, você aprende outra cultura, você fica muito mais safo, porque a vida não é fácil. Aqui no Brasil, muitas vezes você passa a mão na cabecinha, porque tem dinheiro, porque... Lá não, você está sozinho. Você tem que se virar. Mesmo. É você mesmo. Você não fala inglês, vai ter que se virar. Você não fala chinês, vai ter que aprender. Conta um pouquinho da criação da Academia de Audiovisual. Você fez parte disso e tem importância para você grande, né? Isso foi um outro projeto maravilhoso, que ninguém acreditou. Eu entrei em 2004 na Kramer, que é uma empresa israelense, e também uma startup. E a minha função era realmente abrir o mercado. Quando eu fiz o primeiro curso, eu trabalhava na área antes, uns 2 anos antes, eu achava que conhecia dessa área de audiovisual, projetor multimídia e tudo mais. Aí me pagaram um curso online da Infocom, que é um órgão de treinamento. Quando eu fiz esse curso, eu falei, gente, eu não sei nada. E se eu que tenho um nível legal, faculdade e tudo mais, não sei nada, o mercado não sabe nada também. Comecei a ir para a rua perguntar. E as pessoas não sabiam. E eu falei, eu vou começar a montar essa academia e vou dar aula sem interesses financeiros. E com isso eu arregimentei as melhores profissionais do mercado, de áudio, de vídeo, de acústica, e comecei a pôr a ideia em prática. Tentamos trazer uma empresa dos Estados Unidos para fazer esse curso. A empresa quis trazer o meu concorrente. Eu falei, não dá. Eu quero que você tire esses slides. Não, não vou tirar. Então, na época, a empresa que eu estava já estava desenvolvendo. Nós trouxemos o curso, eu traduzi tudo. E nós tivemos o maior sucesso. Os cursos tinham 30 pessoas, todos adoraram. Então, isso foi o começo do maior sonho da minha vida hoje, profissional, que é montar a primeira faculdade de áudio e vídeo no Brasil. Poxa. É um projeto que, se Deus quiser, no ano que vem nós teremos isso resolvido. Bacana. 9 anos depois. Fernando, vamos dar um pequeno intervalo agora, mas temos mais um bloco, Fernando Saldanha, contando um pouquinho da sua experiência empreendedora e agora fazendo os projetos atuais que ele tem. Espero você no segundo bloco. Até lá. Até mais.